recebeu o diagnóstico do seu filho recente ou está passando por um processo de entendimento ainda, continua nesse vídeo porque hoje eu vou falar sobre os 6 estágios do luto que nós vivemos com a chegada desse diagnóstico. Alô, gente, boa tarde, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma sexta-feira abençoada com um vídeo. Esse canal tá aqui para você, mãe e pai atípico, mãe solo, ou para você que tem algum familiar que vive essa realidade, não necessariamente é o seu filho, mas você quer entender um pouquinho mais, quer dar uma ajuda de alguma forma, fica aqui nesse canal que a gente vai falar, abordar vários assuntos, mas todos eles com base em Jesus Cristo, em princípios bíblicos, porque ele é a cura que excede todo o entendimento humano. Então, todos os vídeos que a gente traz aqui é sempre falando um pouquinho desse lado espiritual e, claro, inteligência emocional. A fé sozinha, ela não se movimenta muito longe. A gente precisa casar sempre a fé com a nossa inteligência emocional, com a nossa mente. E o vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o luto que nós vivemos. É um assunto muito sério, ele é real. Muitas pessoas podem achar que é um pouco de exagero, falar sobre luto de um filho vivo não tem muito a ver. Mas a realidade de nós, mães, pais que vivem isso também, é como se fosse um luto. A nossa mente, o nosso corpo entende como se fosse um luto. É uma perda. É uma perda daquilo que você idealizou na gestação, daquilo que você sonhou com o seu marido, daquela criança perfeita. Ninguém, quando está na gestação, imagina que vai ter uma criança com algum tipo de deficiência, alguma dificuldade. A gente precisa passar por esse período de luto, inclusive ele é extremamente importante ser respeitado, porque muitas vezes a gente atropela esse período por muitos comentários de você tem que ser forte, você tem que aceitar o seu filho, é muita gente dando palpite, dando opinião, e a gente se vê obrigada a atropelar esse período. Lá na frente, o nosso corpo sente as consequências disso. Tem aí as fases do luto em que a gente vive. Você pode estar vivendo uma dessas fases hoje. Claro que não necessariamente é nessa ordem cronológica, cada um tem a sua ordem, porque somos indivíduos diferentes, e não necessariamente você precise passar por todos eles. Mas é o que geralmente, mesmo no luto, na perda realmente de alguém, é o que como a gente entende, como o nosso corpo entende essa mensagem, nessa perda. A primeira fase é a de negação, a não aceitação. A gente não quer acreditar que aquilo está acontecendo. A gente não quer aceitar. A gente tem muita esperança de que mude esse quadro, ou que não venha um diagnóstico, ou de repente vai atrás de uma segunda opinião, de um outro médico, uma terceira opinião, porque a gente fica nesse estado de negação. Lembrando que cada pessoa tem o seu tempo, não existe um prazo estipulado para cada fase, para cada indivíduo. Nosso tempo, por exemplo, o do Rafa e o meu, essa fase foi bem diferente ao tempo da minha aceitação e a dele. A segunda fase que a gente vive, eu vivi, talvez você possa estar vivendo essa fase, é da raiva. Não é porque a gente é uma pessoa má, não é por maldade, mas a gente sente muita raiva. Eu senti muita raiva, eu tinha raiva de outras mães que eram mães normais, mães de crianças perfeitas. Eu tinha raiva dessas pessoas. E muitas vezes eram mães, eram amigas minhas, conhecidas, que eu nunca tive nada contra, eu tinha raiva, porque eu pensava que elas estão vivendo a sua vida normal, a sua vida perfeita com seus filhos, fazendo programas que eu sonhava em fazer e eu não posso fazer, e achava que era tudo injusto. A gente tende a ter esse sentimento de raiva, raiva de pessoas, raiva do mundo, e não por maldade, mas é uma das fases em que a gente vive. A terceira fase, a gente entra num sentimento de culpa. A gente já aceitou esse diagnóstico do nosso filho, seja ele qual for, qual a deficiência for, ou algum transtorno psiquiátrico também. A gente já passou pela primeira e pela segunda fase, mas nós procuramos alguém para pôr a culpa.
Seja eu mesmo, o que que eu fiz de errado na gestação, como é que foi, foi culpa do meu marido. Tem muita gente aí, principalmente no caso do autismo, tem muita especulação e nada comprovado realmente. Muitas opiniões contraditórias, alguns falam que é da vacina, outros falam que vem do pai, outros tem inúmeras possibilidades e opções. E a gente ouve muito disso de outras pessoas. E também não é por mal que essas outras pessoas falam, mas tudo isso vem como culpa. A gente absorve que a culpa é nossa, a culpa é da mãe, a culpa é do pai, é porque a gestação foi assim, a gestação foi assado. Aí a gente começa a se afundar nesse sentimento de culpa, seja mãe ou pai. O quarto estágio é agressividade. Nós ficamos agressivos, agressivos com as palavras, agressivos com as pessoas, agressivos com os sentimentos. A gente não consegue ouvir alguém falando sobre o problema deles, porque a gente sempre acha que o que essa pessoa está falando, ela não sabe o que eu estou passando. A gente acaba ferindo algumas pessoas com as palavras, a gente é rude na forma de agir, nas atitudes, a gente está sempre assim, mal-humorado, pesado. Também não é culpa nossa, mas é um processo que a gente precisa viver e a gente precisa se permitir viver. Então, se você é uma pessoa que não está vivendo isso, mas tem algum familiar, algum conhecido que vive isso, tenta entender o lado dessa pessoa, ou às vezes só entra por um ouvido e sai pelo outro, porque ela precisa viver essa fase. Geralmente a gente quer ajudar, você tem que ser forte, isso acaba não ajudando, isso acaba piorando. Por quê? Porque essa mãe ou esse pai, eu, por exemplo, me senti assim muitas vezes, eu pensava, nossa, eu não sou forte. Tudo que eu faço todos os dias é tentar ser forte e vem alguém falar pra mim que eu preciso ser forte. Eu Isso me causava aquele sentimento ainda mais de agressividade. E eu revidava dessa mesma forma. Porque já diz aquele ditado, né? Quem está ferido, fere. Se você está ferido emocionalmente, não é uma questão de culpa, mas você tende a ferir outras pessoas com suas atitudes e palavras também. O estágio 5 é o da troca, o da barganha. Pode ser uma troca com você mesmo, pode ser uma troca, uma barganha com Deus, inclusive. De Deus, se você fizer isso, eu prometo que eu vou fazer tal coisa. Deus, o que eu preciso fazer para que isso acabe, para que essa fase acabe, para que eu seja feliz? Então, diariamente, ela está sempre com esse sentimento de troca. O que é que eu preciso fazer para que isso melhore, para que isso passe, para que isso mude? A fase 6 é quando você já passou por todas essas e é a organização. Você começa a entrar numa organização com você mesmo. Quer dizer o quê? Você começa a buscar grupos de apoio, porque grupos de apoio são formados por pessoas que passam a mesma coisa que você ou coisas parecidas com as situações que você vive, só que em fases diferentes. Então, isso te dá também outra perspectiva. Às vezes, você pode ajudar tanto uma mãe que está lá no início, que acabou de receber um diagnóstico, como uma pessoa que está um pouco mais à frente, também pode te ajudar na fase em que você está hoje. Esse grupo é legal, inclusive, você procurar, não precisa ser presencial, pode ser pelo WhatsApp, pelas redes sociais, você se encontrar com pessoas que vivem essa realidade, que sabem o que você está passando, para te dar outra perspectiva, fazer essa troca. Inclusive, se você se vê num grupo, num grupo de mulheres, mães que passam pela mesma situação, e você se depara com uma mãe que está numa situação em que você já passou, conduz essa mãe, essa mulher, a entender que é uma fase, que é temporário, tenta de alguma forma dar esse acolhimento, abraçar ela, porque você sabe, você é autoridade no que você está passando. Então você pode de alguma forma ajudar essa mãe, conduza para que ela ore, para que ela procure que o Espírito Santo revele o propósito de toda aquela dor que ela está passando, porque ele revela na hora certa, não na hora que nós queremos. Mas é importante você ter esse olhar para ela também. A gente vai deixar o card aqui em cima de um vídeo, inclusive, que fala que toda dor tem um propósito. Nenhuma dor que você está passando, que foi Deus que colocou na sua vida, é em vão. E aí, depois que a gente passa por esse período de organização, que seria o último estágio, a gente começa a ver com outros olhos a nossa dor, a dor do nosso filho. E eu falo isso por experiência própria,
porque eu fiquei anos para passar por todos esses estágios. O Rafa passou por todas essas fases também em momentos diferentes do meu. Sempre parece eterno quando a gente passa. Às vezes a gente escuta pessoas falando, ai, a gente entende o que você passa, a gente sabe como é, e a gente por dentro a gente está pensando, não, você não sabe, porque final de semana você está passeando, você está viajando e nós estamos em casa. Nós estamos sofrendo aquilo 24 horas por dia, todos os dias da semana, sem ter uma folga, sem ter um passeio agradável. Existem sim tentativas, mas geralmente são tentativas frustradas. E isso muitas vezes acaba prolongando esse tempo de luto. O fato da gente não ter essa válvula de escape, esse lazer, esse hobby, é de extrema importância que você, que está vivendo isso, você se permita passar por todas as fases que você precisa passar. Não se cobre demais. Você precisa passar por isso, não precisa pular etapas, você tem que viver todas elas. E quem está assistindo que não vive isso, entenda que essa mãe precisa passar por essas fases, é importante que ela passe por essas fases. O que você não pode é perpetuar essa fase, ela tem que ser uma fase, não tem que ficar por muitos e longos anos, porque aí você corre o risco, sim, de entrar realmente numa depressão ou num processo aí que precise de uma ajuda profissional e que vai ser muito mais difícil para você mesmo sair disso. Mas essas fases precisam ser vividas e respeitadas, cada uma delas no seu tempo. Também porque nós somos diferentes, indivíduos diferentes. Eu passo por dificuldades que talvez você também passe, mas eu tenho a minha história, eu tenho a minha personalidade, você tem a sua. Então a gente vai passar por momentos diferentes, por tempos diferentes. Existe também uma diferença no nível de dificuldade em que a gente vive. Então, tanto quem está de fora quanto nós mesmos, eu e você, a gente nunca pode julgar o tempo da outra. A gente tem que respeitar isso, porque a gente de fato não sabe o que está acontecendo, o que essa mãe ou o que esse pai, o que você está passando. Em algum momento você precisa se desligar emocionalmente disso. Tem um provérbio africano que diz: espero que quando a morte te encontrar, ela te encontre vivo. Parece uma frase simples, mas quando a gente olha para a nossa vida, de que forma a gente quer viver ela? Se você começa a refletir sobre essa frase, sobre a sua vida, sobre a grandiosidade do mundo inteiro, porque a gente às vezes foca só no nosso problema e parece que o mundo inteiro é aquilo e não é. Lá em Mateus 5, versículo 4 já diz: bem-aventurados que choram, pois serão consolados. Então, entrega para o Senhor, que é só Ele que pode te curar, Ele que te sustenta todos os dias. Todo mundo tem dias difíceis, dias desanimados, mesmo aquela pessoa que você acha que está sempre para cima e aparentemente não tem problema. Todo mundo tem problema. A diferença é onde você vai focar. Na Bíblia diz muito, guarda o teu coração acima de todas as coisas. O que ela quer dizer? O coração, quando a Bíblia diz, são as suas emoções. As suas emoções são o centro de tudo. Guarda as tuas emoções acima de todas as coisas. Acima de tudo, acima de todas essas fases que a gente vai viver, o que você está vivendo, eu vivi. Acima de tudo, se ame e se respeite. Respeite o seu tempo, respeite a sua história. E eu tenho certeza que você está dando o seu melhor só pelo fato de estar até agora assistindo, de estar até agora aqui com a gente. Eu vou deixar aqui embaixo o nosso Instagram. Lá você pode entrar em contato comigo. Se for um pai, tem o Rafa. O Rafa também responde as mensagens que a gente recebe por lá. Então, entra no nosso Instagram, manda um direct que você vai ser muito bem recebido e vamos dividir esse fardo juntas, porque sempre em duas pessoas o fardo fica um pouco mais leve. Se você é novo e está chegando agora, se inscreve no nosso canal. Toda sexta-feira, às 4h30 da tarde, a gente traz vídeos sobre vários assuntos. Curte o vídeo, compartilha se você acha que ele pode ser útil para alguém que está passando uma fase parecida. E um beijo e até o próximo vídeo.